Essa aula é especial para você, mamãe, que ganhou 2 bebês de uma vez só. Vamos conversar sobre a amamentação de gêmeos. Gente, amamentar um bebê já não é tarefa muito fácil, principalmente no começo, por isso até que a gente está conversando sobre tantos pontos importantes aqui, mas amamentar 2 bebês pode ser um desafio um pouquinho maior. Tá longe de ser impossível, inclusive é muito recomendado. A amamentação, principalmente no caso dos gêmeos, que geralmente nascem um pouquinho abaixo do peso, um pouquinho prematuros, a amamentação ela vai ter todos aqueles benefícios que a gente já conhece, mas principalmente nessa questão da imunidade, do ganho de peso, vai ser mega importante. A questão aqui é que a gente vai ter 2 bebês para posicionar e são 2 bebês que são diferentes, então eles têm necessidades diferentes em momentos diferentes. E a grande chave de sucesso da amamentação de gêmeos é essa, a gente lembrar de individualizar os casos. Não é porque um bebê chorou agora que ele está com fome que o outro obrigatoriamente vai estar também, né? A livre demanda ela é recomendada nesse caso também, sempre, em todos os casos, mas principalmente com relação aos gêmeos, a livre demanda é muito importante porque cada um vai apresentar uma necessidade diferente num momento diferente. Então assim, a gente pode amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo, desde que os 2 bebês estejam realmente com fome naquele momento. Para a mãe que amamenta, assim como para qualquer outra mãe, mas principalmente por causa da demanda um pouquinho aumentada, é importantíssimo uma alimentação adequada, hidratação, beber muita água, estar descansada o máximo possível, embora a gente saiba que é um pouquinho difícil também quando a gente tem bebê recém-nascido. Rede de apoio mais do que nunca para aquela mãe que tem gêmeos, porque vai precisar, tá? E assim, pensando que são 2 para mamar, a produção ela precisa ser um pouquinho maior também. Mas lembra que a produção ela é altamente relacionada com o quanto o bebê mama. Quanto mais o seu bebê mamar, mais leite você vai produzir. Então, com relação aos gêmeos, se são bebês que mamam em livre demanda, os 2 estão mamando bem, você tem uma produção ok, você tem uma capacidade de produzir cerca de 2 litros de leite por dia, tá? Então, é super possível, desde que a gente leve em consideração algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, tá? Sobre o posicionamento dos bebês quando você amamenta, é o que eu comecei a falando aqui para vocês hoje. A gente pode optar, se for necessidade dos 2 bebês mamarem na mesma hora, ou se não for, amamentar um de cada vez. Só que uma dica importante, gente, é se você está oferecendo o peito esquerdo, por exemplo, para um bebê, e aí você vai oferecer o peito direito na próxima mamada, é legal que você inverta mesmo, não deixe para colocar o bebê sempre, um bebê de um lado só e o outro bebê sempre do outro lado. É importante você mudar os bebês de lado para poder facilitar e trabalhar a questão da face, do desenvolvimento facial dos bebês. A gente sabe que quando a gente muda o bebê de posições, a gente está estimulando lados diferentes da face dele e musculaturas muito importantes que ele tem em toda essa região da cabeça, tá? Então precisa mudar o bebê de lado, não deixar um bebê sempre mamando de um lado só. Embora vocês possam perceber em alguns casos que os bebês eles têm facilidade por um certo lado, tá? Mesmo assim, vale a pena insistir em colocar o bebê na outra mama, invertendo as mamadas de cada vez, mesmo que você tenha que optar por uma outra posição que possa facilitar mais o seu bebê.